Vai fazer uma prova da FGV? Fica comigo, afinal eu vou comentar uma questão aqui, aplicada em 2024, sobre um tema que a banca nunca havia cobrado antes, então provavelmente vai cair, por exemplo, pode ser no concurso da Cefaz do Rio, pode ser também no concurso de auditor fiscal de Cuiabá, enfim, são concursos que a banca FGV pode ser a organizadora, então fica comigo, hein? Questão muito interessante. Então olha só na tela, pessoal, questão aplicada pela FGV em 2024, prova de auditor da CGE da Paraíba. Interessantíssima, hein? Uma empresa SA tem um investimento em um título de dívida emitido por outra empresa. Por exemplo, suponha que adquiriu aí debêntures emitidos por outras empresas, né? O investimento foi adquirido por R$400 mil. Então esse aqui foi o investimento realizado, R$400 mil. No final de 2023 e tem uma vida de 3 anos com pagamentos de juros anuais de R$40 mil. Ou seja, se os juros anuais são de R$40 mil e o valor investido foi de R$400 mil, a gente percebe que existe uma taxa aqui contratual de 10% ao ano, né? Então eu investi ali R$400 mil, por exemplo, 31 de dezembro de 2023, vai chegar a 31 de dezembro de 2024, o valor atualizado do título é R$440 mil, eu recebo os juros e mantenho o valor do principal, ou seja, R$40 mil por ano, e lá no final do terceiro ano eu recebo os R$40 mil de juros e mais R$400 mil do principal. Essa que é a ideia. Bom, ele fala que esse investimento ele é classificado como mantido até o vencimento, tal do título aí mensurado ao custo amortizado de acordo com as disposições do CPC 48, que trata de instrumentos financeiros, né? Contudo, a empresa emissora do título passou a enfrentar um ambiente econômico difícil e informou aos seus investidores que não poderá efetuar todos os pagamentos de acordo com os termos contratuais. Dessa forma, o contador da empresa SA preparou a seguinte previsão de fluxo de caixa esperado, ou seja, deu ruim, né? Fiz o investimento aqui, deu ruim. Fomos informados ali de que não conseguiremos receber aí esses valores acordados, né? R$40 mil aí ao final de cada um dos próximos 3 anos, fora o recebimento do valor investido ao final do terceiro ano. Aí olha só, o contador ele fez aqui um fluxo de caixa esperado para o ano de 24, então veja que os juros caíram de 40 para 35 mil reais, a mesma coisa em 2025 e 2026, bom, pelo valor aqui 385, seria o que? 35 referente a juros e 350 do principal, totalizando aí um recebimento de 455. Mas isso são valores nominais, Aí ele fala o seguinte, olha, considere o valor presente deste fluxo de caixa de R$ 262.962 para o valor de 350 mil reais, né? Lembrando que aqui, nessa hipótese, a gente teria então 35 de juros e 350 do principal. E o valor presente de R$ 84.040 para esses 35 mil reais de juros anuais. Então, se você pegar o valor presente aqui, olha, desses 35 mil reais anuais, ele já fez o cálculo ali, deu R$ 87.040. Considerando-se as informações apresentadas, a perda por redução ao valor recuperável em 31 de dezembro de 2023 será de quanto? Então, olha só, a questão é interessante, né? Já havia aí alguns professores, por exemplo, justificando a resolução da questão, citando o CPC 01, que trata de redução ao valor recuperável de ativos. Isso aqui conceitualmente é equivocado, afinal, a gente sabe que as disposições do CPC 01 não são aplicadas aos instrumentos financeiros. Isso não quer dizer que eles não passam pelo procedimento do teste de recuperabilidade. Eles passam, assim como os estoques, não passam pelas disposições do CPC 01, afinal eles já têm um regramento próprio, está lá no CPC 16. A mesma coisa aqui para ativos financeiros, eles não passam pelas disposições do CPC 01, isso não quer dizer que eles não passam pelo procedimento de sua recuperabilidade. Então eu trouxe aqui para vocês, olha, um desenho para a gente entender, né? Entender como é que funciona então esses fluxos de caixa. Olha só, veja que em 31 de dezembro de 2023, a entidade aplicou 400 mil reais, por exemplo, em títulos de dívidas de outra empresa, debêntures, por exemplo. E ela esperava, de acordo com os termos contratuais, receber isso aqui, olha,
400 mil reais no final de 2024, né? 40 mil reais no final de 2024, 40 mil reais no final de 2025 e 40 mil reais mais 400 mil reais do principal, ou seja, 440 mil reais ao final do terceiro ano. Então esse era o fluxo de caixa esperado contratualmente. No entanto, deu ruim, lembra? Deu ruim e, de fato, olha só o que o contador fez. Ele estimou, então, que os novos valores a serem recebidos seriam aqui de 35 mil de juros ao final de 24, a mesma coisa em 25, e em 26, 35 mil de juros mais 350. Então, olha só que interessante, Vamos verificar as disposições do CPC 48, que trata exatamente de perda de crédito esperado. Porque veja que isso aqui nada mais é do que um crédito, né? Eu fiz um investimento em títulos de dívida de uma outra empresa e tinha ali um crédito a receber. Só que aqui houve uma perda de crédito esperada. Vamos analisar quais são as disposições a respeito desse tema. O item B.5.528 fala que perdas de créditos esperadas são uma estimativa ponderada da probabilidade de perdas de crédito, ou seja, olha lá, valor presente de todos os déficits de caixa ao longo da vida esperada do instrumento financeiro. Ele fala que esse déficit de caixa é a diferença entre os fluxos de caixa devidos à entidade de acordo com o contrato e os fluxos de caixa que a entidade espera receber. Mas aqui na frente, o item 5.5.29, ele fala que para ativos financeiros, então, a perda de crédito, que é o que o examinador cobrou, é o valor presente da diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos à entidade, de acordo com o contrato, é claro, e os fluxos de caixa que a entidade espera receber. Então olha só que interessante, né? Vamos voltar aí para o slide anterior. Qual que seria o fluxo de caixa que ela espera receber? Seria 400 mil reais, né? Como é que eu fiz esse cálculo? Eu fiz na calculadora, é claro, mas enfim, dava para você calcular da seguinte maneira. O valor presente vai ser esses fluxos de 40, 40 e 440, trazidos aqui para a nossa data de 31 de dezembro de 23. Esse era o fluxo esperado. Então, se você fizer aqui, olha, 40 mil reais desse primeiro valor, dividido por 1,1. Por que 1,1? Porque 10% aqui é a taxa contratual. Mais 40 mil reais, dividido por 1,1 ao quadrado, seria o valor presente desse fluxo. Mais 440 mil reais, e você dividir por 1,1 ao cubo, isso aqui vai dar justamente os 400 mil reais. Os 400 mil reais que foi o valor aplicado, tá? Valor aplicado. Claro que na hora da prova nem precisava fazer esse cálculo, né? Porque aqui, batendo o olho, você já sabe que é 10%, né? Eu apliquei 400 mil reais, recebo 40 mil reais, é 10%. Depois, ou seja, atualizei, ficou o valor de 440, recebi 40, voltou para o valor nominal de 400. Depois atualizei de novo, recebi mais 40. Enfim, ficava simples você perceber que o valor presente é 400 mil reais. Mas o interessante é esse aqui, olha, é esse valor presente aqui, olha, que ele já calculou para a gente. Então, se você fosse fazer o cálculo do valor presente desses fluxos de caixa, utilizando aí a mesma taxa de 10%, você vai chegar em quanto? Ele falou para a gente, né? Ele já falou para a gente, vou pegar lá no enunciado. 262,962. Então, 262,962. Isso aqui só do valor principal, né? Dos 350 que ele citou anteriormente. E 87,40 para aquelas parcelinhas de 35 mil. 87,40. Então, mais 87,40. Legal? Vamos ver quanto que dá isso aqui. Deixa eu pegar aqui a calculadora para a gente verificar quanto que dá isso aqui. Então, olha lá, 262,962 mais 87,040. Isso aqui dá 350 mil e R$2. 350 mil e R$2. Claro que na hora da prova você não precisaria fazer tudo isso aqui, né? Estou aqui te explicando o conceito, Na hora da prova você resolveria aqui em menos de
1 minuto, afinal ele já deu todos os valores. Mas enfim, o conceito é importante que você entenda. Então olha só, a perda de crédito, que é o que a gente está querendo. A gente não está querendo a perda de crédito, ele falou que é a diferença entre esses dois valores, né? O fluxo de caixa contratual, R$400 mil, e o fluxo de caixa que a entidade espera receber. Calculado aí também a valor presente, né? Calculado aí a valor presente. A gente acabou de fazer o cálculo aí, ó, 350,002. Então, 350,002. Então, essa diferença é exatamente a perda. Essa diferença é exatamente a perda a ser reconhecida, não é? Então, essa perda vai ser aqui de 49.998. Alternativa A é o gabarito dessa questão. Então, questão interessantíssima. Ou seja, em resumo, né? Em resumo, aqui para chegar na perda, né? Ele já deu o valor aplicado de R$400 mil, era só você pegar aí pela diferença do valor presente esperado, de acordo ali com as informações levantadas pelo próprio contador. Espero que você tenha gostado, né? Se gostou, deixa o like, também aproveite para se inscrever no meu canal, legal? Espero que tenha gostado, um grande abraço e até a próxima.